Boa noite, meu nome é Taquina Daniela Bacar, formanda da 17ª edição do curso do Cobo College, e o meu trabalho tem como tema habitação e condições de vida. Então, o formulário está subdividido em 3 sessões, e foram ocupadas 3 sessões, e esta é a página do consentimento, de informação e consentimento, ou melhor, de informação, porque o consentimento vem depois, que é a pergunta seguinte. Então, por questões de tempo, prefiro não ler o consentimento, não sei se está tudo bem. Então, tem a pergunta seguinte, que procura saber se o entrevistado concorda em participar da entrevista. Então, se o inquirido concorda em participar, selecionamos a opção sim, e vamos para a pergunta seguinte, que vai captar a data da entrevista e a província. Suponhamos que o inquérito esteja a decorrer, o inquiridor esteja na província de Niassa. Então, seleciona a província de Niassa, onde o projeto está a operar, talvez, vamos supor, é um projeto fictício, em 3 distritos da província de Niassa. Vamos supor que o inquiridor está em Guamba, e vamos escolher aleatoriamente o nome do entrevistado. João Alberto. A pergunta a seguir é em relação ao gênero. Vamos selecionar o gênero masculino, e a seguir é para captar o estado civil. Suponhamos que o entrevistado é casado ou talvez divorciado. A pergunta seguinte é referente à idade, que está organizada em faixas etárias. Suponhamos que o entrevistado está na faixa etária de 31 a 35 anos. A pergunta seguinte quer saber quantas pessoas com quem o entrevistado vive habitualmente, o número de pessoas que vivem habitualmente na casa do entrevistado. Suponhamos que sejam 5. Para esta pergunta e a seguinte, apliquei o critério de validação, onde permite números para o número de agregado familiar, permite até o máximo 15 membros, e o mínimo é de 1 membro, pois existem agregados ou agregado com um só membro. Então, vamos supor que este agregado tem 5 membros, e a pergunta seguinte quer saber o número de mulheres que vivem naquela casa. Suponhamos que sejam 2 mulheres. E a pergunta a seguir quer saber o número de crianças que vivem naquela casa, o número de crianças menores de 5 anos. Eu adicionei esta pergunta porque existem pessoas ou entrevistados que, quando perguntamos quantas pessoas vivem, apenas mencionam pessoas crescidas, acabam se esquecendo de bebês. Então, acabei adicionando esta questão. Vamos supor que
não tenha nenhum. Então, permite também 0. A pergunta seguinte quer saber se o entrevistado, ou então quem é o chefe de agregado da casa onde o entrevistado mora. Então, suponhamos que ele seja o chefe. Eu próprio. A pergunta seguinte é se quer saber se o chefe do agregado sabe ler ou escrever. Suponhamos que ele diga sim, que ele saiba. E a pergunta seguinte quer saber qual é o nível mais alto de pelo menos um dos membros que vivem naquela casa. O nível mais alto de pelo menos um dos membros que vivem naquela casa. Suponhamos que seja assim, secundário completo. E a pergunta seguinte quer saber qual é a principal fonte do agregado familiar. Então, vamos supor que seja trabalho formal. E na pergunta seguinte, queremos captar aqui as outras rendas, as rendas secundárias ou atividades secundárias que o agregado exerce para diversificar a renda. E se o entrevistado disser que sim, temos um salto lógico onde aparecem outras atividades, possíveis atividades, onde o entrevistado, que o agregado familiar esteja a exercer. Suponhamos que seja talvez um comércio. Então, se ele disser que não, esta pergunta não aparece. Aqui houve algum erro. Essa pergunta não devia aparecer. Então, desculpa, este é um outro erro que não foi verificado. E a pergunta seguinte quer saber há quanto tempo o agregado familiar vive naquela comunidade. Suponhamos que ele esteja a viver lá há 6 anos ou mais. E a pergunta seguinte é sobre a quem pertence a casa onde o agregado familiar vive. Vamos supor que a casa seja do próprio agregado. Que tipo de material foi feita a casa? Podemos dizer assim, talvez convencional. Qual é o principal material usado para a parede da casa principal? Por que a casa principal? Porque pode se dar o caso em que o mesmo agregado tenha 2 ou mais casas dentro do mesmo quintal. Então, o que precisamos captar é a casa principal. Vamos supor que seja, perdão, bloco de cimento. Qual é o principal material usado para o teto da casa? Suponhamos que seja chapa de zinco. Qual é o principal material usado no piso da casa? Suponhamos que seja cimento. A pergunta seguinte quer saber quantos compartimentos tem a casa. Nestes compartimentos, só precisamos captar o número de quartos, incluindo a sala. Incluindo a sala, por quê? Porque tem agregados que talvez devido ao número insuficiente de quartos, alguns membros acabam dormindo na sala. Então, vamos supor que tenham 3 compartimentos, incluindo a sala. Qual é a principal fonte de energia que usa para iluminar a sua casa? Suponhamos que seja a eletricidade. Qual é a principal fonte de energia que usa para cozinhar? Suponhamos que seja carvão.
Eu trouxe essas opções olhando mais para a vertente moçambicana. Qual é a principal fonte de água que usa em sua casa? Vamos supor. O agregado pode ter diversas fontes, mas o que queremos captar é aquela principal. Vamos supor que seja água canalizada. A pergunta seguinte quer captar como o agregado ou o participante ou o entrevistado avalia a qualidade da água que eles usam em casa. Talvez digamos que é doce, mas talvez seja também, apesar de ser doce, seja meio turva. A pergunta seguinte é referente à seção de segurança alimentar. Nas últimas 4 semanas, você ou algum outro membro da sua família teve de passar o dia e a noite sem comer por falta de comida ou outro meio para adquirir? Digamos que ele responda que não. Mas se ele disser que sim, então ele terá que nos explicar com que frequência, quantos dias mais ou menos eles passaram sem a refeição. Então, digamos que ele responda não. Nas últimas 4 semanas, você ou algum outro membro da família dormiu com fome porque não havia comida suficiente? Digamos que sim. Então, ele tem que nos dizer com que frequência. Vamos supor que seja assim 2 vezes no último mês. Nas últimas 4 semanas, você ou algum outro membro teve de fazer menos refeições por dia porque não havia comida suficiente? Digamos que sim, porque é comum não ter mata-bicho, mas ter o almoço e o jantar. Vamos supor que talvez uns 3 ou 4 dias durante o mês. Destes serviços abaixo, esta é a pergunta seguinte. Quais existem na sua comunidade? Quais destes serviços abaixo existem na sua comunidade? Vamos supor que na comunidade dele ele diga que tem hospital, tem escola, tem posto policial e talvez tem mercado. Quais destes serviços o seu agregado familiar tem acesso? Suponhamos que ele diga que tem TV satélite, talvez tenha rede de água potável, tenha rede de energia elétrica e somente. Mas se ele disser que também tem o transporte, o questionário abre algumas perguntas. Vamos supor que ele diga que tem transporte, abre algumas perguntas referente ao transporte e também abre algumas perguntas referente à água. Considera acessível o transporte público na sua comunidade ou bairro? Eu não sei por que, desculpa, queria explicar um pouco. Não sei por que não aparece as palavras sim ou não, mas não sei o que terá acontecido, mas esta opção era de sim e esta era de não. Então, suponhamos que ele diga sim. Sim. Como avalia o estado das vias de acesso na sua comunidade ou bairro? Suponhamos que ele diga mal. Sente-se seguro vivendo na sua comunidade ou bairro? Suponhamos que ele diga sim. As perguntas seguintes são de avaliação. Então, qual é o grau da sua satisfação em relação à disponibilidade de materiais e medicamentos no hospital
ou centro de saúde da sua comunidade ou bairro? Esta pergunta apareceu porque o entrevistado respondeu que sim, que tem acesso a hospital ou centro de saúde no bairro. Então, suponhamos que ele diga que está satisfeito em relação à disponibilidade de medicamentos e material para tratamento. Qual é o grau da sua satisfação em relação ao atendimento no hospital ou no centro de saúde da sua comunidade? Digamos que ele diga que está pouco satisfeito. Qual é o grau da sua satisfação em relação ao tempo de espera para o atendimento? Digamos que ele responda não satisfeito. Qual é o grau da sua satisfação em relação ao estilo ou qualidade de vida do seu agregado familiar? Digamos que ele responda que está satisfeito. Sob o seu ponto de vista, quais são os problemas que mais assolam a sua comunidade ou bairro? Talvez ele diga a falta de via de acesso, talvez ele diga que há falta de banco, e se outro, ele terá de especificar esse outro problema, e a opção nem tem opção nenhuma em casos do entrevistado dizer que não vê problema nenhum na sua comunidade. Dentre os problemas, qual considera prioridade para a intervenção? Então, digamos que ele responda assim, falta de via de acesso. E a pergunta seguinte é para captar a coordenada do local da entrevista, que, a princípio, deve ser na casa do entrevistado. E o meu questionário, o meu formulário termina por aqui.